Olá, eu sou o Valtair, professor Valtair Miranda, e eu quero conversar com você hoje sobre um documento milenarista medieval chamado Pseudo-Metódio, ou pelo menos é assim como ele é conhecido na pesquisa. Pseudo-Metódio é um texto apocalíptico. Ele foi escrito lá no finalzinho do século VII, possivelmente em meados de 692. Mas Metódio, o nome atribuído à sua autoria, é um bispo do século IV. Consequentemente, como Metódio é do século IV e o documento aqui é do século VII, ele é uma obra pseudônima. Daí o título da obra, Pseudo-Metódio. Então, sobre o que, afinal de contas, esta obra fala? É preciso lembrar que nesse período histórico, finalzinho do século VII, a Síria, que era até recentemente parte do Império Bizantino, acabara de ser conquistada pelos árabes muçulmanos na expansão posterior à morte de Maomé. Ali, quando Maomé morreu, em 632, rapidamente os árabes se expandiram para fora da Península Arábica, conquistando o norte da África, conquistando a Palestina, conquistando o antigo Império Persa e agora a Síria também. Então, nesse contexto de expansão muçulmana sobre territórios que antes eram territórios cristãos, nasce essa obra. Uma obra que tem como papel promover algum tipo de resistência naqueles que o lessem. O documento nasceu, então, para propor alguma perspectiva de resistência como obra apocalíptica ou obra milenarista. Nesta obra, o autor fala da história, ele conta a história, então é um apocalipse do tipo revisão da história. Ele conta a história desde os seus momentos iniciais, é uma revisão. Ele começa a falar desde Adão e vai falar até o fim dos tempos. E é neste contexto de revisão da história, na direção do fim dos tempos, que ele prediz, prediz entre aspas, porque é aquilo que nós chamamos de profecia ex evento, uma profecia depois do evento. Afinal de contas, os árabes já tinham aparecido e já tinham conquistado a região. Então, como ele escreve na forma de uma profecia, como se fosse um texto de 200 anos antes, ele faz ali a sua fala a respeito do surgimento dos árabes. No texto, os árabes iriam perseguir a igreja até o momento em que eles seriam derrotados por um poderoso monarca cristão. Esta expressão que aparece no texto, então, na verdade, o surgimento de uma famosa profecia medieval, que é a profecia do último imperador. Esta profecia fez um tremendo sucesso depois deste documento e mesmo na modernidade. Na perspectiva do último imperador, ou seja, aqueles que afirmavam esta profecia, aqui no documento Pseudo-Metódio em especial, este rei iria aparecer para conquistar de volta o território, toda aquela terra que os árabes haviam tomado. Ele iria expandir o território cristão, a terra cristã, e com isso trazer paz e tranquilidade para a terra, uma paz e uma tranquilidade que a terra nunca havia experimentado antes. Finalmente, os cristãos poderiam, então, descansar de suas tribulações. Na perspectiva do Pseudo-Metódio, é nesse momento, então, que o milênio se concretiza na Terra. Você percebe que tem uma expressão milenar sem a volta de Jesus. O Pseudo-Metódio, então, ele afirma uma paz na Terra sem a presença de Jesus na Terra. Haveria, então, uma expansão da fé. A igreja iria se expandir por meio da obra deste último imperador e é ele que iria implementar a paz na Terra. E, finalmente, depois de um certo período de paz, iria aparecer aí o Gog e Magog, o anticristo, aquele que iria fazer mais uma perseguição à igreja no fim dos tempos. Então, este rei iria derrotar Gog e Magog. Após a derrota de Gog e Magog, ele iria depositar a sua coroa ali no Gólgota, aos pés de onde Cristo teria morrido, e, finalmente, o fim da história iria acontecer.
O texto tem uma perspectiva, então, de milenarismo, de paz na terra, de reino messiânico, mas sem a presença de Jesus, já que neste caso aqui a figura messiânica é o último imperador. O Pseudo-Metódio fez um tremendo sucesso, o documento nasceu ali naquela região na língua síria, mas rapidamente foi traduzido para a língua grega, depois ele foi traduzido para o latim e ele se expandiu na direção do ocidente e fez muito sucesso entre os germânicos e entre os franceses especialmente. As profecias do Pseudo-Metódio influenciaram muitos outros pensadores ou visionários milenaristas depois dele. Tá? São profecias apocalípticas que vão aparecer na literatura, na arte e no pensamento, na teologia religiosa medieval. Se você quer conhecer um pouco mais sobre Pseudo-Metódio, vale a pena dar uma olhadinha no que aparece na internet a respeito desta fonte. Se você gostou desse vídeo, compartilhe-o com quem você acha que possa se interessar por essa mesma temática, curta o vídeo aí embaixo, comente o que você pensa sobre este assunto e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá, se Deus quiser.